Herdeiro doente contratou uma jovem para os últimos dias. Mas ela tem um segredo mortal. Em uma cidade marcada por tradições centenárias e festas que enchem as ruas de cores e aromas, um jovem herdeiro enfrenta os desafios de uma saúde cada vez mais frágil. Decidido a encontrar algum sentido para os últimos meses de sua vida, ele contrata uma jovem cuidadora que, aos poucos, traz mais do que apenas ajuda, carrega um segredo que pode mudar tudo o que ele conhece sobre sua própria história. Enquanto a convivência entre eles revela memórias, medos e sonhos, a cidade ao redor pulsa com suas celebrações típicas, que influenciam decisões e despertam emoções profundas. É nesse cenário que a confiança e o amor começam a se formar, mesmo diante de obstáculos que testam a força dos dois. Se você gosta de histórias cheias de emoção e reviravoltas, aproveite para curtir o vídeo, deixar nos comentários de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama envolvente. A cada dia, novas descobertas surgem, antigas cartas, tradições familiares e segredos que vêm à tona, tudo cercado por uma cultura rica e um ambiente que muda junto com o coração dos personagens. E enquanto o herdeiro luta para encontrar seu caminho entre passado e presente, a jovem enfrenta seu próprio dilema, que pode transformar para sempre a vida de ambos. O sol da manhã entrava lentamente pelas janelas altas da antiga mansão, espalhando luz dourada sobre os móveis antigos e os retratos emoldurados nas paredes. A cidade, com suas ruas de pedra e praças cheias de flores, despertava ao som distante de violas e do aroma forte das especiarias nas feiras da região. Ali, naquele cenário marcado por tradições centenárias, um jovem herdeiro observava o movimento da rua com olhos cansados, mas cheios de uma inquietação silenciosa. Ele estava doente há meses, não fisicamente debilitado ao ponto de perder toda a autonomia, mas o suficiente para saber que seu tempo era limitado. Seu corpo, embora ainda capaz de gestos simples, exigia cuidados constantes. Por isso, em meio a uma família rígida e distante, decidiu contratar uma jovem cuidadora que pudesse lhe fazer companhia e cuidar dos detalhes do dia a dia. Ela chegou sem alarde, carregando apenas uma mala modesta e um olhar curioso que parecia esconder mais do que mostrava. Vinda da zona rural, a jovem trazia uma simplicidade genuína, mas também uma determinação que logo chamou a atenção do herdeiro. Ele, reservado e cauteloso, não sabia que aquela presença iria abalar as estruturas silenciosas de sua vida e de sua família. Nos primeiros momentos, o silêncio da mansão parecia pesar no ar, como se todas as paredes guardassem segredos antigos. A jovem, apesar da timidez inicial, se mostrava prática e atenta, aprendendo rapidamente os costumes do local, mesmo quando eles lhe pareciam estranhos. Ela notava, por exemplo, o cuidado quase ritualístico que o herdeiro tinha ao preparar seu chá da manhã, um hábito passado de geração em geração, que combinava a paciência com a esperança. Os dias passaram entre pequenas conversas e momentos em que a jovem escutava histórias de um passado distante, repleto de festas tradicionais, de sabores intensos e do calor humano das celebrações da cidade. Ela ouvia, sem revelar muito de si, deixando que o herdeiro partilhasse memórias sensoriais que o transportavam para longe de sua condição atual, o aroma da canela nas sobremesas feitas pela avó, o som da chuva batendo no telhado antigo, o toque macio dos lençóis bordados à mão. Mas logo, sob a superfície tranquila daquela rotina, começavam a surgir pequenas reviravoltas. A jovem encontrou, por acaso, uma caixa de cartas antigas guardada no armário do herdeiro. As cartas tinham selos e caligrafias antigas, algumas datadas de décadas atrás, e pareciam narrar histórias que não eram contadas na casa. Ela guardou o segredo para si, sentindo que ali havia mais do que simples correspondência, talvez um elo perdido, uma conexão desconhecida que, se revelada, poderia mudar tudo. No mesmo tempo, o herdeiro enfrentava um conflito interno intenso. Era a luta entre aceitar sua condição e encontrar um novo propósito, algo que o fizesse sentir vivo além das limitações do corpo. Ele via nas festas locais uma repetição monótona, mas também um vínculo profundo com suas raízes. A jovem, por sua vez, começava a questionar suas próprias razões para estar ali, e o que seu segredo poderia significar para a vida do homem que agora dependia dela. Uma das primeiras provas dessa tensão surgiu durante uma festa tradicional da cidade, celebrada com música, dança e comidas típicas que enchiam o ar com aromas de ervas e especiarias. A jovem,
ainda desconhecedora da cultura local, sentiu-se deslocada entre as pessoas que a cumprimentavam com carinho e conversas cheias de referências que ela não compreendia totalmente. O herdeiro, por sua vez, viu nela um reflexo de sua própria solidão, como alguém que parecia viver em dois mundos ao mesmo tempo. No entanto, foi nesse momento que a relação entre eles começou a mudar. Durante a festa, sob as luzes das lanternas de papel, o herdeiro fez um gesto simples, oferecendo à jovem um pedaço de doce típico, um símbolo de acolhimento. Ela aceitou, hesitante, e naquele instante nasceu uma ponte silenciosa entre os dois, um convite para que confiassem um no outro. Em casa, os obstáculos não tardaram a aparecer. A família do herdeiro, tradicional e rígida, demonstrava claramente seu descontentamento com a presença da jovem, uma estranha, uma forasteira, alguém que não parecia merecer seu lugar. Esse conflito externo aumentava o peso que ambos sentiam, mas também os aproximava na necessidade de resistir juntos às pressões. Entre esses dias, a jovem encontrou outra pequena pista, uma fotografia antiga em que aparecia uma mulher com traços semelhantes aos seus, segurando a mão de um homem que lembrava o herdeiro. A fotografia estava escondida entre os livros da biblioteca, e sua descoberta mexeu com algo profundo dentro dela. Por um momento, pensou em revelar tudo, mas o medo do que isso poderia causar a fez calar. Apesar do segredo pesado, a jovem continuava a trazer um sopro de vida para a mansão silenciosa. Suas conversas, seu jeito simples de ver o mundo, suas histórias da roça e do campo, despertavam no herdeiro um desejo renovado de olhar para além de si mesmo. Ele começou a planejar pequenos projetos, talvez para deixar uma marca, algo que ajudasse a cidade que o viu crescer. O tempo, embora marcado pela fragilidade do herdeiro, foi se tornando palco de conquistas graduais. Ele escreveu cartas, planejou pequenas melhorias para o bairro antigo, e encontrou na jovem um apoio inesperado. No entanto, cada vitória vinha acompanhada do peso da dúvida, das limitações do corpo, e da sombra do segredo que ambos carregavam. A mansão, antes fria e silenciosa, começou a ganhar vida. O som da música típica, o cheiro dos pratos feitos com ervas locais, e o calor das conversas preenchiam os espaços vazios. Mesmo com todos os desafios, algo novo estava nascendo ali, uma esperança que ninguém poderia prever. Os primeiros dias da jovem na mansão foram uma mistura de silêncio e descobertas sutis. Ela evitava falar sobre sua própria história, mesmo quando o herdeiro tentava puxar assunto. Havia algo naquele olhar que fugia, uma sombra escondida por trás da gentileza e da coragem para encarar aquela nova realidade. Por outro lado, o jovem herdeiro observava cada gesto dela com uma curiosidade silenciosa, tentando compreender mais do que as palavras que trocavam. Em meio a esse começo tímido, a rotina ganhou contornos diferentes. A jovem começou a reparar nos pequenos detalhes do cotidiano da mansão, aprendendo as regras não escritas daquele lugar. O respeito às tradições, o cuidado com objetos antigos, a reverência pela história da família e da cidade. Ela notava que o herdeiro, embora preso a essas regras, parecia lutar para encontrar um espaço onde pudesse ser apenas ele mesmo, livre das expectativas pesadas de seu sobrenome. Durante uma manhã, enquanto ajudava a organizar a biblioteca, a jovem descobriu um caderno antigo, com páginas amareladas e escritas à mão. Era um diário, aparentemente pertencente a uma mulher que viverá naquela casa muitos anos antes. Ao folhear as páginas, ela sentiu a voz daquela mulher, cheia de emoções, dúvidas e desejos reprimidos. As palavras falavam de amor proibido, de encontros secretos, de uma promessa feita sob o luar. O coração da jovem acelerou, pois sentiu uma conexão profunda com aquela história que parecia, de alguma forma, estar ligada ao seu próprio segredo. Enquanto isso, o herdeiro enfrentava a resistência da família com um misto de resignação e revolta. Em reuniões formais, seus parentes discutiam os rumos da herança e os cuidados que deveriam ser tomados para manter o prestígio da família intacto. Para eles, a jovem era um estorvo, alguém que não pertencia àquele mundo de riqueza e tradição. Essa rejeição fazia o herdeiro se fechar ainda mais, mas ao mesmo tempo reforçava seu desejo de encontrar na jovem um apoio verdadeiro. A jovem, apesar da distância inicial, começou a revelar aos poucos seu caráter forte e sua dedicação.
Mostrava sensibilidade para perceber o que o herdeiro precisava antes mesmo que ele pedisse, fosse um gesto de carinho ou uma palavra de conforto. Em troca, ele abria janelas da mente e do coração, compartilhando lembranças de sua infância, como as manhãs no jardim da casa, o cheiro do café fresco, o som dos pássaros ao amanhecer. Esses detalhes criavam uma ponte silenciosa que fortalecia a confiança entre os dois. Foi em um desses momentos que o herdeiro sugeriu que visitassem juntos um lugar especial na cidade, uma pequena praça escondida, onde uma antiga árvore guardava histórias de gerações. A jovem hesitou, não só pelo receio da exposição à comunidade, mas pelo medo do que poderia descobrir ali. Mesmo assim, aceitou, e esse passeio marcou uma nova etapa na relação. Na praça, entre os bancos desgastados pelo tempo e o perfume das flores silvestres, o herdeiro mostrou um medalhão que havia pertencido a seu bisavô. Ele contou que aquela peça era um símbolo de esperança e resistência para a família, um amuleto que passava de geração em geração. Ao colocar o medalhão no pescoço da jovem, ele fez um pedido silencioso, que ela fizesse parte da sua história, mesmo que o tempo que lhes restasse fosse breve. Mas a jovem guardava seu segredo com tanto zelo que, naquela noite, não conseguiu dormir. Lembrou-se do que havia visto no diário, das cartas antigas, das fotografias escondidas, e da semelhança entre ela e a mulher das imagens. Sabia que seu passado estava mais próximo do herdeiro do que jamais poderia imaginar, e essa revelação trazia um misto de medo e esperança. Na mansão, as tensões aumentavam. A família do herdeiro intensificava suas tentativas de afastar a jovem, usando argumentos sobre convenções sociais, futuro da herança e até mesmo dúvidas sobre sua capacidade. Eles organizavam reuniões discretas, enviavam recados indiretos e tentavam reverter a decisão do jovem de mantê-la por perto. Em meio a isso, o herdeiro sentia o peso da responsabilidade, mas também a urgência de seguir seu próprio caminho. Um acontecimento inesperado mudou o rumo da história naquele mês. Durante uma feira local, a jovem foi reconhecida por uma antiga vizinha de sua terra natal, que apareceu sem avisar na cidade. A visita repentina trouxe à tona questões que ela gostaria de manter em silêncio, mas também uma oportunidade de esclarecer parte de seu passado. A conversa discreta com a vizinha trouxe revelações que poderiam abalar o delicado equilíbrio da mansão. Enquanto isso, o herdeiro buscava forças em pequenos projetos comunitários, inspirados nas histórias que a jovem lhe contava sobre a vida no campo. Queria deixar um legado, algo que ultrapassasse os muros da mansão e tocasse as pessoas da cidade que o viu crescer. Planejou a criação de um espaço cultural, que valorizasse as tradições locais, as festas típicas e a culinária, preservando assim a identidade de um povo. Porém, os obstáculos eram muitos. O primeiro desafio foi convencer a família a apoiar a ideia, o que parecia improvável diante do desprezo que tinham pela jovem e por suas influências simples. O segundo, lidar com as limitações físicas impostas pela saúde frágil, que dificultavam a participação ativa do herdeiro nas atividades. Mesmo assim, ele não desistia, e a jovem era seu pilar, ajudando a organizar reuniões, contatos e até mesmo a logística do projeto. Nas noites em que a doença pesava mais, o herdeiro mostrava suas fragilidades. Chorava em silêncio, temendo ser um peso para quem a amava. Nessas horas, a jovem se aproximava com cuidado, oferecendo um abraço que falava mais do que qualquer palavra. Era nesses momentos de vulnerabilidade que a relação deles se fortalecia, revelando que, mesmo diante da adversidade, a esperança podia florescer. Com o passar dos meses, as tradições da cidade, as festas, as músicas, os aromas das cozinhas típicas, passaram a ser mais do que cenários. Tornaram-se forças que guiavam as decisões do herdeiro e da jovem. Eles entendiam que aquela cultura rica era parte do legado que queriam proteger e transformar, unindo passado e futuro. O segredo da jovem, embora ainda guardado, começava a aparecer nas entrelinhas, nas atitudes, no silêncio carregado de significado. O herdeiro sentia que algo grande estava prestes a acontecer, e que sua história, sua família e sua cidade seriam inevitavelmente impactados. Ele se preparava para encarar essa verdade, buscando força naquilo que construiu até então. Mesmo com tantas dificuldades, havia também momentos de alegria simples. Um sorriso compartilhado ao preparar um prato típico, o som das vozes se unindo em uma canção durante as festas, o
calor de um raio de sol em um dia frio. Essas pequenas vitórias emocionais eram o combustível que mantinha acesa a chama da esperança. Ao final desses meses, a relação entre os dois havia se transformado de uma simples ligação profissional para uma conexão profunda, construída com respeito, cuidado e a coragem de enfrentar o desconhecido juntos. A jovem não era mais apenas uma cuidadora, e o herdeiro não estava mais sozinho. Eles tinham encontrado um no outro algo maior do que o medo da doença ou o peso da tradição. O aroma doce das flores da primavera invadia a mansão antiga, trazendo uma sensação de renovação e leveza que contrastava com o silêncio dos últimos meses. O herdeiro sentiu despertar de algo novo, uma força que crescia dentro dele, motivada pela presença constante da jovem que agora era muito mais do que apenas sua cuidadora. Eles haviam criado, aos poucos, uma rotina marcada por conversas profundas e momentos de cumplicidade que os aproximavam mais a cada dia. Naquele período, a jovem decidiu revelar uma parte de seu segredo, ainda que de forma velada. Durante uma tarde chuvosa, enquanto limpavam um antigo baú encontrado no sótão da mansão, ela encontrou um objeto que pertencia à sua família, um colar com um pingente semelhante ao medalhão do herdeiro. O encontro inesperado dos dois amuletos gerou uma tensão silenciosa, como se o passado começasse a entrelaçar seus caminhos de maneira irrevogável. O herdeiro percebeu a hesitação dela ao mostrar o colar e, pela primeira vez, deixou escapar sua curiosidade sem reservas. Perguntou sobre a origem daquele objeto e sobre o que ele representava para ela. A jovem, depois de um longo silêncio, contou que aquele pingente era um símbolo de uma promessa feita por sua avó, uma mulher forte conhecida na comunidade rural de onde ela vinha. Era uma promessa de proteção, de resistência diante das adversidades, um legado passado de mãe para filha. Esse momento marcou o início de uma confiança que ambos buscavam há tempo. Eles começaram a compartilhar mais sobre suas vidas, suas dores, suas esperanças. O herdeiro falou das pressões familiares, do medo de não deixar um legado verdadeiro, da solidão que sentia mesmo rodeado de parentes. A jovem falou de sua infância simples, das dificuldades enfrentadas para sobreviver, e do desejo de encontrar um lugar onde pudesse pertencer sem máscaras. No entanto, a tensão entre eles e a família continuava a crescer. A rejeição dos parentes do herdeiro era evidente e se tornava mais incisiva a cada dia. Eles organizavam encontros para tentar afastar a jovem, usando argumentos sobre o futuro da família e a necessidade de preservar a pureza do nome. Esse conflito não só aumentava o isolamento do herdeiro, mas também o fazia questionar se estaria tomando as decisões certas. Em um desses encontros, a jovem foi convidada a deixar a mansão, sob pretextos formais. Mas o herdeiro, pela primeira vez, ergueu a voz contra a família, defendendo sua escolha de tê-la ao seu lado. A coragem dele surpreendeu a todos e marcou um ponto de virada. Aquela atitude trouxe consequências claras, uma ruptura definitiva com alguns parentes, mas também o fortalecimento da união entre ele e a jovem. Nesse clima turbulento, a cidade vivia sua festa mais tradicional do ano, uma celebração que reunia toda a comunidade para homenagear os antepassados, com danças, músicas, comidas típicas e rituais que expressavam a identidade local. O herdeiro, apesar das limitações físicas, decidiu que queria participar da festa, e pediu ajuda à jovem para se preparar. O dia da festa chegou com um céu azul claro e um vento suave que trazia o cheiro das flores e da terra molhada. A mansão se encheu de sons, risos, vozes, passos ritmados. O herdeiro vestiu sua roupa tradicional, cuidadosamente escolhida para respeitar as tradições, e a jovem o acompanhou, segurando sua mão com firmeza e ternura. Durante a festa, eles foram recebidos com olhares curiosos e, em alguns casos, com sussurros desconfiados. Mas o que mais chamou a atenção foi a maneira como o herdeiro sorria, como se aquela fosse a primeira vez em muito tempo que ele se sentia parte de algo maior. A jovem, ao seu lado, irradiava uma calma que contrastava com a agitação da multidão. Foi nesse momento que uma reviravolta média aconteceu. A antiga vizinha da jovem reapareceu na festa, trazendo notícias inesperadas que colocavam em xeque tudo o que eles acreditavam saber sobre suas origens. A mulher revelou que a família da jovem tinha uma ligação antiga e respeitada com a história da cidade, algo que poderia mudar a percepção dos parentes do herdeiro e da própria comunidade.
Essa revelação gerou um misto de alívio e ansiedade. Por um lado, a jovem sentiu que seu segredo podia finalmente ser compreendido e aceito. Por outro, temia as possíveis consequências, especialmente sobre o impacto que essa ligação teria na relação com o herdeiro e na luta contra as resistências familiares. De volta à mansão, a jovem e o herdeiro passaram a planejar juntos como poderiam usar essa informação para fortalecer o projeto cultural que ele havia idealizado. Decidiram organizar um evento especial que celebrasse as raízes da cidade, incluindo a história da família da jovem, em uma tentativa de unir as pessoas em torno do passado comum. Mas os obstáculos continuavam presentes. O primeiro foi convencer os líderes da comunidade, ainda reticentes diante das novidades e das mudanças propostas. O segundo foi lidar com a oposição silenciosa, mas constante, da parte da família do herdeiro, que não desistia de manter o controle. Enquanto isso, a saúde do herdeiro apresentava altos e baixos, tornando cada conquista mais preciosa e cada dificuldade mais dolorosa. Em uma noite particularmente difícil, ele expressou sua vulnerabilidade, admitindo seu medo de não conseguir realizar seus sonhos e de deixar um vazio. A jovem, com lágrimas nos olhos, prometeu estar ao seu lado, enfrentando juntos o que viesse. Entre as reuniões, preparativos e cuidados, a conexão entre eles crescia de forma natural e intensa. Eles compartilhavam sonhos, medos e pequenas alegrias que iluminavam os dias cinzentos. As tradições da cidade, as músicas, os sabores, os cheiros, tudo isso se tornava parte da construção do que poderia ser um novo começo para ambos. Em um gesto simbólico, a jovem decidiu tatuar discretamente em seu pulso um desenho inspirado nas marcas antigas do medalhão e do colar, como um compromisso silencioso com a história que estavam escrevendo juntos. O herdeiro, ao ver o gesto, sorriu com emoção, sentindo que, apesar de tudo, o futuro ainda poderia ser escrito com esperança. A primavera avançava, e com ela, a promessa de mudanças profundas. A mansão antiga já não parecia apenas um lugar de despedidas, mas sim um espaço de encontros, desafios e, principalmente, de amor. Os primeiros raios do sol tingiam de dourado os vitrais da antiga mansão, anunciando um novo dia que carregava tanto promessas quanto desafios. A jovem sentia o peso do segredo que guardava aumentar a cada momento, enquanto o herdeiro lutava para manter viva a chama da esperança que haviam acendido juntos. O vínculo entre eles se fortalecia, mas a sombra da desconfiança e dos preconceitos parecia sempre ameaçar se infiltrar. Nos dias que se seguiram à festa tradicional, a cidade vivia um clima de expectativa. A notícia sobre a origem da jovem e sua ligação com uma das famílias fundadoras se espalhava lentamente, despertando curiosidade, mas também desconfiança em certos círculos. A jovem, mesmo temerosa, decidiu enfrentar essa nova fase com coragem e transparência, buscando mostrar que sua intenção era contribuir, não desestabilizar. Enquanto isso, o herdeiro enfrentava o desgaste físico que sua condição lhe impunha. Sentia dores e cansaço que, embora controlados, afetavam seu humor e disposição. Havia momentos em que a vontade de desistir parecia mais forte, especialmente quando via o conflito aumentar em sua família. Mas o apoio da jovem era sua âncora, o que o mantinha firme mesmo nas tempestades emocionais. Ambos começaram a planejar com mais afinco o evento cultural que pretendiam organizar, que seria a concretização de um sonho antigo do herdeiro: unir passado e presente, resgatar tradições e abrir caminhos para um futuro mais justo e acolhedor para a cidade. Eles decidiram incluir exposições, apresentações de grupos folclóricos, oficinas de artesanato e culinária, tudo inspirado na rica cultura local. Durante uma reunião com os líderes comunitários, a jovem fez sua primeira apresentação pública, surpreendendo a todos com sua eloquência e conhecimento sobre as tradições da região. Sua voz firme e apaixonada conquistou alguns corações, mas outros permaneceram céticos, especialmente aqueles mais alinhados com os interesses da família do herdeiro. Enquanto isso, a oposição silenciosa da família se intensificava. Eles começaram a boicotar reuniões, a criar obstáculos para a organização do evento e até mesmo a difundir boatos para tentar enfraquecer a credibilidade do herdeiro e da jovem. Essa resistência trouxe momentos de tensão e frustração, mas também fez com que o casal se unisse ainda mais para enfrentar as dificuldades. Em meio a essa luta, o herdeiro encontrou forças em pequenos gestos do cotidiano: o sabor do café preparado pela jovem,
o som das risadas durante as reuniões, o perfume das flores frescas que ela colocava na mesa da sala. Esses detalhes sensoriais eram como bálsamos que aliviavam sua alma cansada e renovavam seu desejo de seguir em frente. A jovem, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito interno. Sentia-se dividida entre o desejo de revelar completamente seu segredo e o medo das consequências para o herdeiro e para eles dois como casal. Essa angústia a fazia hesitar em momentos importantes, causando pequenas fissuras na confiança que vinham construindo. Em uma tarde chuvosa, enquanto arrumava a biblioteca da mansão, a jovem encontrou uma carta antiga, escondida entre os livros. Era uma correspondência entre membros da família do herdeiro e um ancestral da sua própria linhagem, datada de décadas atrás. A carta revelava uma promessa de aliança e proteção mútua que jamais fora cumprida. Esse achado reforçou sua convicção de que seu segredo tinha raízes profundas e que sua presença na mansão não era uma coincidência, mas parte de um destino maior. O herdeiro, ao receber a notícia da descoberta, sentiu um misto de surpresa e esperança. Entendeu que aquela carta poderia ser a chave para reconciliar sua família e trazer paz à sua própria história. Juntos, decidiram que o evento cultural seria o momento ideal para revelar essa parte esquecida do passado, na esperança de que a verdade pudesse dissolver barreiras e abrir caminho para a aceitação. Mas os obstáculos eram muitos. Além da oposição familiar, havia o desafio de preparar o evento em tempo hábil, considerando as limitações físicas do herdeiro e as dificuldades logísticas. A jovem assumiu a responsabilidade de coordenar a equipe de voluntários, lidar com fornecedores e organizar a programação, enquanto ele se dedicava às articulações políticas e emocionais. Nesse processo, uma pequena reviravolta aconteceu. Um antigo amigo do herdeiro, que até então se mostrava indiferente, decidiu apoiá-los publicamente. Sua decisão influenciou outros membros da comunidade a se posicionarem a favor da iniciativa, dando um novo fôlego à organização do evento. No entanto, a tensão aumentava a cada dia. Durante uma reunião decisiva, a família do herdeiro tentou impor suas condições, ameaçando retirar recursos e apoio caso o evento seguisse adiante com a participação da jovem. O herdeiro, pela primeira vez, enfrentou essa pressão com firmeza, declarando que o projeto não teria sucesso sem ela e que ele estava disposto a lutar por isso, custasse o que custasse. Essa atitude gerou um clima de confronto que marcou um ponto de virada na trama. A família percebeu que não conseguiria controlar o herdeiro e sua decisão de manter a jovem ao seu lado. Alguns parentes começaram a se afastar, enquanto outros mantiveram a resistência, criando um cenário de divisão e conflito interno. Entre esses conflitos, o relacionamento entre o herdeiro e a jovem continuava a se aprofundar. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade, como quando ele admitiu seu medo de falhar e ela revelou seu receio de não ser aceita completamente. Esses diálogos abertos fortaleceram a confiança mútua e consolidaram a união que estava nascendo. Ao longo desse período, a cidade também começava a mudar. As pessoas que participaram das primeiras reuniões e oficinas passaram a valorizar mais suas tradições e a se sentir parte de algo maior. O clima de desconfiança dava lugar a uma esperança tímida, alimentada pelos pequenos gestos de solidariedade e pela força da cultura local. A jovem, por sua vez, começava a se sentir mais integrada, não apenas como cuidadora, mas como protagonista dessa transformação. Seu segredo, ainda não totalmente revelado, deixava de ser um fardo para se tornar uma parte essencial da história que estavam construindo juntos. Nas últimas semanas antes do evento, os preparativos ganharam ritmo acelerado. A mansão, que antes era um espaço de silêncio e despedidas, transformava-se em um centro de atividade, com pessoas trabalhando nos detalhes, decorando os salões e preparando apresentações. O herdeiro, apesar das limitações, acompanhava a cada passo, seu olhar brilhando com a expectativa de ver seu sonho se tornar realidade. Enquanto isso, a jovem dedicava-se a cuidar da saúde dele, atenta aos sinais de cansaço, oferecendo conforto e apoio. Em uma noite calma, enquanto o vento sussurrava entre as árvores do jardim, eles conversaram longamente sobre o futuro, suas mãos entrelaçadas e corações abertos. O evento que se aproximava não era apenas uma celebração cultural, mas o símbolo de uma luta contra preconceitos, medos e tradições rígidas. Era a esperança de um novo começo, onde o amor e a verdade pudessem vencer as barreiras do passado.
O amanhecer do dia do evento cultural trouxe uma mistura de excitação e nervosismo para a mansão antiga. O sol brilhava forte, aquecendo o ar com um perfume de terra molhada e flores frescas que invadia cada canto da propriedade. O herdeiro, com a ajuda da jovem, vestiu sua roupa tradicional cuidadosamente escolhida para representar não só sua família, mas toda a comunidade que tanto amava. Os preparativos finais corriam a todo vapor. Voluntários organizavam os espaços, penduravam bandeiras coloridas e arrumavam as mesas com comidas típicas feitas por mãos habilidosas da região. A jovem, sempre atenta, coordenava cada detalhe com a calma e firmeza que a haviam tornado indispensável para o herdeiro e para o projeto. Desde as primeiras horas da manhã, pessoas da cidade começaram a chegar, curiosas e cheias de expectativa. Alguns ainda mantinham olhares desconfiados, enquanto outros recebiam o casal com sorrisos sinceros e abraços calorosos. O herdeiro sentia o coração pulsar acelerado, consciente de que aquele dia poderia transformar sua vida para sempre. A cerimônia de abertura foi simples, mas carregada de emoção. O herdeiro discursou com a voz embargada, agradecendo a presença de todos e compartilhando a importância de resgatar as tradições e a história da cidade. Ele falou da união, da resistência e da esperança que aquele evento simbolizava. A jovem, ao seu lado, segurava sua mão com ternura, transmitindo força e confiança. Durante a manhã, apresentações de grupos folclóricos animaram o público, enquanto exposições sobre a história local despertavam curiosidade e orgulho. Oficinas de artesanato permitiam que crianças e adultos experimentassem técnicas antigas, enquanto as barracas de comida ofereciam sabores que remetiam à infância de muitos. No meio da agitação, uma reviravolta média aconteceu quando um dos líderes comunitários, conhecido por sua postura rígida e conservadora, fez um discurso inesperado, declarando seu apoio público ao casal e ao projeto. Essa atitude causou surpresa e mudou o clima da festa, incentivando mais pessoas a se envolverem e a deixarem de lado preconceitos antigos. Contudo, nem tudo era festa e alegria. A jovem ainda lutava com medo de revelar completamente seu segredo. Sabia que a verdade sobre sua origem e o motivo real de estar na mansão poderiam causar reações imprevisíveis. Esse conflito interno a deixava inquieta, fazendo-a evitar certos temas e manter um distanciamento emocional em momentos importantes. O herdeiro, Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Sua vez, percebendo essa tensão, decidiu criar um espaço de diálogo entre eles. Em um momento tranquilo, sentaram-se no jardim, rodeados pelo perfume das flores e pelo canto dos pássaros, e ele a encorajou a se abrir, a confiar nele plenamente. A jovem, tocada pela sinceridade, começou a revelar fragmentos do seu segredo, sem conseguir, ainda, contar tudo. Essa conversa trouxe uma pequena reviravolta. O herdeiro, com sua sensibilidade, compreendeu que aquele segredo estava ligado a uma promessa antiga de sua família que envolvia proteção e cuidado mútuo. Ele sentiu que, para que pudessem seguir adiante, era preciso aceitar o passado e acolher o que ainda estava por vir. Enquanto o evento avançava, o casal enfrentava pequenos obstáculos. A oposição da família do herdeiro ainda se manifestava em comentários maldosos e tentativas sutis de desestabilizá-los. Eles tentavam minar a confiança do público, insinuando que o projeto era uma manobra pessoal e não uma iniciativa genuína. No entanto, o sucesso do evento era gradual e evidente. Cada sorriso, cada aplauso, cada gesto de apoio representava uma vitória conquistada com esforço e coragem. O casal sabia que o caminho seria longo, mas esses momentos eram combustível para continuar lutando. Em um momento especial, a jovem organizou uma apresentação surpresa, onde contaram a história da carta encontrada semanas antes, explicando a antiga aliança entre suas famílias. A revelação foi recebida com emoção por muitos, quebrando barreiras e criando uma nova compreensão entre os presentes. Essa reviravolta grande mudou a dinâmica do evento. A comunidade começou a enxergar a jovem não como uma estranha, mas como parte de uma história que todos compartilhavam. A resistência diminuiu, e a esperança floresceu entre os corações mais céticos. Porém, não faltaram dificuldades.
O herdeiro enfrentava crises de saúde que o obrigavam a se afastar em alguns momentos. A jovem, então, assumia com ainda mais firmeza a liderança das atividades, demonstrando sua capacidade e dedicação. Essa responsabilidade trouxe um custo, ela sentia o peso da pressão e do cansaço, mas não deixava transparecer. Entre os momentos de pausa, eles encontravam refúgio na mansão, onde podiam ser simplesmente eles mesmos, longe dos olhares e julgamentos. Nessas horas, compartilhavam conversas longas e sinceras, fortalecendo a conexão emocional que os unia. Outra reviravolta média ocorreu quando uma antiga rival da jovem apareceu na cidade, trazendo rumores e questionamentos sobre seu passado. Esse episódio colocou em risco a confiança construída e exigiu do casal uma postura firme para enfrentar a crise sem se deixarem abater. Eles decidiram que a melhor resposta seria a verdade e a transparência, mostrando que estavam unidos e comprometidos com o bem maior da comunidade. Essa decisão, apesar de difícil, fortaleceu ainda mais o relacionamento e a reputação de ambos. Enquanto o dia chegava ao fim, o casal sentiu que haviam dado um passo importante não apenas para si, mas para toda a cidade. O evento cultural não era mais apenas uma celebração, era um símbolo de transformação, de superação e de amor. O herdeiro, emocionado, agradeceu a jovem por sua coragem e dedicação, reconhecendo que, sem ela, nada disso teria sido possível. Ela respondeu com um sorriso sereno, sentindo que aquele era apenas o começo de uma nova jornada que iriam trilhar juntos. Com o céu estrelado como testemunha, a mansão antiga se iluminava com a luz suave das velas e das lamparinas, criando uma atmosfera mágica que refletia a esperança renovada e os sonhos que ainda estavam por se realizar. O dia seguinte ao evento cultural amanheceu com uma calma que parecia quase irreal, como se a cidade estivesse respirando mais leve depois da intensidade dos últimos dias. A mansão, agora cheia de lembranças e histórias vividas, parecia ter ganhado vida própria, como se as paredes antigas guardassem cada sorriso, cada lágrima e cada palavra dita ali. O herdeiro acordou com uma sensação renovada, apesar das dores que ainda insistiam em acompanhá-lo. A jovem estava ao seu lado, preparando um café simples, mas feito com carinho, que preenchia o ambiente com o aroma acolhedor do café fresco e do pão caseiro. Esse momento íntimo trouxe uma tranquilidade rara e ajudou a dissipar as tensões que os haviam consumido nas semanas anteriores. No entanto, a batalha estava longe de terminar. A oposição dentro da família do herdeiro não desaparecera, pelo contrário, ganhará novos contornos. Alguns parentes, desconfortáveis com a mudança de rumo e a influência crescente da jovem, passaram a articular estratégias para retomar o controle dos negócios e da imagem da família. Essa resistência silenciosa criava um clima tenso, que ameaçava minar os avanços conquistados. O herdeiro, consciente dessas manobras, decidiu enfrentar o problema de frente. Organizou uma reunião com seus aliados mais próximos, incluindo o antigo amigo que recentemente declarara apoio. Ali, traçaram um plano para fortalecer a base política e social em torno do projeto cultural, ampliando o engajamento da comunidade e buscando novas parcerias. Enquanto isso, a jovem se dedicava a um desafio pessoal que até então havia evitado, revelar completamente seu segredo ao herdeiro. O peso dessa verdade a consumia e ela sabia que não poderia mais adiar o momento. Em uma noite silenciosa, entre as sombras da biblioteca iluminada apenas pela luz de um abajur antigo, ela falou sobre sua verdadeira origem e a promessa não cumprida que ligava suas famílias às gerações. O herdeiro ouviu atentamente, sem interromper, sentindo uma mistura de surpresa, tristeza e esperança. Compreendeu que aquele segredo, apesar de carregar dores do passado, era também a chave para a reconciliação e para um futuro de união. Aceitou a revelação com um abraço que dizia mais que 1000 palavras, consolidando ainda mais a confiança e o amor entre eles. Nos dias seguintes, os dois começaram a trabalhar juntos para transformar aquela história esquecida em um legado vivo. Decidiram criar um memorial na mansão, um espaço dedicado à memória das famílias e à celebração da cultura local. Essa iniciativa ganhou apoio imediato da comunidade, que viu nela uma forma de preservar suas raízes e fortalecer sua identidade. Entretanto, a oposição da família do herdeiro não ficou inerte. Em uma tentativa de enfraquecer a imagem do casal, espalharam rumores sobre a jovem, questionando sua honestidade e suas intenções.
Esses boatos causaram um abalo momentâneo na confiança da comunidade, exigindo uma resposta firme e transparente. O herdeiro, com sua voz já fortalecida pela experiência e pelo amor, fez um pronunciamento público reafirmando seu compromisso com a verdade e com a justiça. Declarou que não permitiria que mentiras destruíssem o que haviam construído juntos, e que o amor e a confiança seriam as armas para vencer essa batalha. Esse gesto foi recebido com aplausos e demonstrações de apoio, fortalecendo ainda mais a posição do casal. A jovem, apesar do desgaste emocional, sentiu-se valorizada e amparada, o que a motivou a continuar lutando pelo que acreditava. Em meio a essa tensão, surgiu uma pequena reviravolta. Um visitante inesperado apareceu na mansão. Era um antigo mentor da jovem, alguém que conhecia profundamente sua história e que trazia consigo informações importantes sobre a promessa antiga e os laços entre as famílias. Sua chegada trouxe novas luzes sobre o passado e ofereceu ferramentas para enfrentar os desafios presentes. Com a ajuda desse mentor, o casal começou a desvendar documentos, cartas e relatos que confirmavam a aliança e as responsabilidades mútuas que haviam sido abandonadas. Essa descoberta não só reforçou a importância do projeto cultural, mas também criou novas possibilidades para reparar os erros do passado. Enquanto isso, o herdeiro enfrentava seus próprios limites físicos com dignidade. Ele se esforçava para participar ativamente das atividades, mesmo nos dias em que a fadiga ameaçava dominá-lo. A jovem, sempre atenta, adaptava as tarefas para que ele pudesse contribuir sem comprometer sua saúde, demonstrando uma sensibilidade que fortalecia ainda mais a parceria entre eles. O tempo passava, e o evento cultural se consolidava como um marco na cidade. A mansão, antes símbolo de segregação e distância, tornava-se um ponto de encontro, um espaço aberto e acolhedor para todos. Essa transformação refletia não só nas mudanças físicas do local, mas na atmosfera de esperança e pertencimento que se espalhava. Outra reviravolta média ocorreu quando um dos membros da família, que até então resistia, teve uma mudança de postura inesperada. Influenciado pela mobilização da comunidade e pela sinceridade do casal, decidiu apoiar a iniciativa, oferecendo recursos e participando ativamente das atividades. Essa adesão foi um passo importante para quebrar as barreiras internas e ampliar a base de apoio. Apesar dessas conquistas, os desafios pessoais permaneciam. O herdeiro lutava contra a ansiedade e o medo de que seu tempo fosse curto para realizar todos os sonhos que ainda carregava. A jovem, por sua vez, enfrentava a culpa por ter mantido seu segredo por tanto tempo e o medo de que isso pudesse causar uma ruptura definitiva. Essas vulnerabilidades foram expressas em momentos de intimidade, onde ambos permitiram se mostrar fragilidade sem medo de julgamento. Essa abertura fortaleceu não só o relacionamento, mas também a confiança mútua, preparando-os para os próximos passos. À medida que o memorial ganhava forma, o casal envolvia a comunidade em atividades educativas e culturais, criando oficinas para jovens, encontros para idosos e programas de integração social. Cada iniciativa era um tijolo na construção de um futuro mais unido e solidário. Por fim, numa noite de verão, com o céu estrelado e a brisa suave acariciando as árvores do jardim, o memorial foi inaugurado. O herdeiro e a jovem, lado a lado, sentiram a emoção de ver seu esforço se materializar em um símbolo de esperança e reconciliação. O memorial recém-inaugurado tornou-se rapidamente um ponto central na vida da cidade, um espaço onde as histórias se entrelaçavam e o passado encontrava o presente. A mansão, antes distante e silenciosa, agora pulsava com risos, vozes e o som da música tradicional que ecoava pelos corredores. A jovem e o herdeiro, ao lado dos moradores, sentiam que estavam construindo algo maior do que eles mesmos. No entanto, a estabilidade conquistada era frágil. A oposição remanescente da família do herdeiro continuava a lançar pequenas pedras no caminho, utilizando meios sutis para desacreditar os esforços do casal. Boatos e mal-entendidos circulavam discretamente, mas suficientes para colocar em xeque algumas parcerias importantes. Um desses desafios apareceu quando um investidor interessado no projeto cultural exigiu garantias e provas concretas de viabilidade financeira. O herdeiro, que sempre confiou mais no valor simbólico do trabalho, teve que enfrentar a realidade dos números e das negociações. A jovem, com sua habilidade prática e determinação,
Tomou a dianteira para organizar documentos, elaborar planos e apresentar resultados, mostrando que a paixão precisava caminhar lado a lado com a gestão eficaz. Essa reviravolta média marcou um ponto de virada. O casal percebeu que o sucesso exigia não só coração, mas também estratégia e persistência. Eles se apoiaram mutuamente, dividindo responsabilidades e aprendendo juntos a lidar com as demandas administrativas. Ao mesmo tempo, a jovem continuava a lidar com seu segredo, que ainda não havia sido completamente revelado a todos os envolvidos. Ela sabia que, tarde ou cedo, seria necessário abrir seu passado para a comunidade, mas temia que isso pudesse desfazer todo o progresso alcançado. Esse conflito interno a consumia, criando momentos de dúvida e isolamento. Por outro lado, o herdeiro começava a sentir a pressão das limitações físicas com mais intensidade. As crises de saúde, embora controladas, se tornavam mais frequentes, forçando-o a aceitar ajuda e a delegar funções. A jovem, por sua vez, assumia esses desafios com coragem, enfrentando o medo de perder quem se tornará seu porto seguro. Em meio a essa dinâmica, uma grande reviravolta aconteceu quando um antigo amigo do herdeiro, que havia se afastado por divergências no passado, voltou à cidade. Esse reencontro trouxe à tona feridas não curadas, mas também a possibilidade de reconciliação e de fortalecimento do projeto. O herdeiro, com sua personalidade conciliadora e empática, fez um esforço genuíno para reconstruir a amizade, mostrando que a unidade era essencial para o sucesso coletivo. Enquanto isso, o ambiente da mansão começava a refletir as mudanças internas. A decoração ganhou cores mais vibrantes, com tecidos e objetos artesanais típicos da região, trazendo vida e aconchego aos espaços antes frios e impessoais. O aroma de ervas e flores secas misturava-se ao perfume do café e da lenha queimando na lareira, criando um cenário que evocava memórias e aconchego. No campo emocional, o relacionamento entre o herdeiro e a jovem se aprofundava. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade, conversas longas sob o céu estrelado e pequenos gestos de cuidado que fortaleciam o vínculo. O medo da perda e a certeza do amor se misturavam, criando uma intensidade que os tornava ainda mais próximos. Outra reviravolta média ocorreu quando a jovem recebeu uma carta anônima contendo informações que poderiam colocar em risco sua reputação. Essa ameaça velada a deixou em alerta, mas também motivou o casal a intensificar a proteção mútua e a fortalecer a rede de apoio construída com a comunidade. No meio desses acontecimentos, começaram a surgir subtramas que se conectavam à trama principal. Alguns moradores, inspirados pelo exemplo do casal, iniciaram projetos paralelos de valorização cultural e social, enfrentando seus próprios desafios e criando histórias que enriqueciam o tecido comunitário. O herdeiro, atento a essas iniciativas, procurava incentivá-las, organizando encontros e promovendo a troca de experiências. Esses movimentos criavam uma rede de solidariedade que se tornava um escudo contra as investidas da oposição. Apesar das dificuldades, cada pequena vitória era celebrada com entusiasmo e gratidão. O casal sabia que o caminho era longo, mas sentia que estavam no rumo certo. A jovem, em especial, via seu segredo menos como um fardo e mais como um elemento que a conectava profundamente à história e ao povo que agora abraçava. Por fim, uma grande reviravolta revelou-se quando um documento antigo, encontrado por acaso durante uma reforma na mansão, trouxe à luz uma verdade surpreendente sobre a origem da jovem e seu vínculo com a família do herdeiro. Essa descoberta abalou as estruturas de todos e exigiu uma nova leitura da história que conheciam. O impacto dessa revelação foi profundo, provocando reações variadas e forçando o casal a enfrentar medos, preconceitos e expectativas. Mas, ao mesmo tempo, abriu espaço para um futuro mais transparente e honesto, onde a confiança e o amor poderiam prevalecer. Na reta final do capítulo, o casal, apesar das dúvidas e incertezas, reafirmava seu compromisso com a comunidade e entre si. Sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo, transformando desafios em oportunidades e construindo uma história que seria lembrada por gerações. Os dias que se seguiram à descoberta do documento antigo foram marcados por uma tensão palpável na mansão. O ar, antes leve e cheio de esperança, parecia carregar o peso de segredos que não podiam mais ser ignorados. A jovem e o herdeiro precisavam enfrentar as consequências daquela revelação inesperada, sabendo que a verdade poderia mudar tudo.
O documento trazia provas claras da ligação profunda entre suas famílias, algo que até então era apenas uma lenda ou uma suspeita vaga. A jovem, que sempre carregara o segredo como uma sombra silenciosa, sentiu o impacto daquilo reverberar em seu interior. Ela compreendia que não poderia mais esconder seu passado e que a comunidade tinha o direito de conhecer a verdade. Ao mesmo tempo, o herdeiro sentia um misto de orgulho e medo. Orgulho por ver sua história e a da jovem finalmente entrelaçadas de maneira tão evidente, medo das possíveis reações daqueles que ainda resistiam às mudanças. Ele sabia que precisava ser um líder firme e compassivo, capaz de conduzir a cidade por esse momento delicado. Decidiram então organizar um encontro aberto na mansão, convidando moradores, amigos e até os membros mais críticos da família do herdeiro. Era uma oportunidade para compartilhar a descoberta, esclarecer dúvidas e fortalecer os laços que estavam sendo testados. Nos dias que antecederam o encontro, a mansão passou por uma transformação visível. As paredes receberam novas pinturas, inspiradas em símbolos culturais locais, e as flores do jardim foram cuidadas com esmero, criando um ambiente acolhedor e simbólico. O aroma doce de jasmim e manjericão misturava-se ao frescor da brisa da manhã, criando uma atmosfera propícia à reconciliação. Durante o evento, o herdeiro falou com a voz embargada pela emoção, contando a história da carta, da promessa antiga e do esforço de ambos para resgatar as tradições e a união. A jovem, ao seu lado, compartilhou sua trajetória, seus medos e esperanças, mostrando que o segredo que carregava não era um peso, mas sim uma ponte para o futuro. A reação da comunidade foi, em sua maioria, de compreensão e apoio. Muitos reconheceram a coragem do casal e se sentiram inspirados a participar ainda mais das iniciativas culturais. No entanto, alguns membros da família do herdeiro mantiveram reservas, demonstrando que a aceitação plena seria um processo gradual. Essa reviravolta grande trouxe consequências claras, abriu espaço para um diálogo mais profundo e honesto, mas também expôs vulnerabilidades que precisavam ser cuidadas. O casal passou a dedicar mais tempo ao trabalho emocional, buscando fortalecer não só a relação deles, mas também os vínculos com a comunidade. Nos dias seguintes, começaram a surgir iniciativas paralelas. A jovem liderou um grupo de jovens interessados em preservar a cultura local, oferecendo oficinas de dança, música e artesanato. O herdeiro, apesar das limitações físicas, participou com entusiasmo, apoiando as ações e incentivando os participantes. Em meio a essas atividades, outra reviravolta média tomou forma quando um projeto de restauração da igreja histórica da cidade ganhou destaque. O casal viu ali uma oportunidade de expandir a influência do movimento cultural, mas também enfrentou obstáculos financeiros e políticos que testaram sua capacidade de negociação e resiliência. Para superar essas dificuldades, trabalharam lado a lado, mobilizando recursos, buscando patrocinadores e fortalecendo alianças com lideranças locais. Cada conquista era celebrada, mas também exigia sacrifícios, como noites mal dormidas e renúncias pessoais. O conflito interno do herdeiro se intensificava. Ele desejava profundamente ver todos os sonhos realizados, mas seu corpo insistia em impor limites. Sentia a pressão de ser um exemplo para a cidade, enquanto lutava contra o medo de não conseguir. A jovem se tornou seu porto seguro, oferecendo apoio incondicional e cuidando dele com ternura. A conexão entre eles se aprofundava, marcada por momentos de vulnerabilidade e cumplicidade. Compartilhavam confidências, medos e desejos, construindo uma base sólida para enfrentar os desafios futuros. Em paralelo, um obstáculo significativo surgiu quando uma crise climática afetou a região. Chuvas fortes e enchentes causaram danos materiais e atrasaram obras, além de preocupar a população. O casal precisou agir rapidamente, organizando mutirões e campanhas de solidariedade para ajudar os atingidos. Esse episódio fortaleceu ainda mais o espírito comunitário e a união, mostrando que o verdadeiro valor do projeto estava na capacidade de cuidar uns dos outros. A jovem e o herdeiro, mesmo exaustos, lideraram essas ações com dedicação e coragem. O tempo continuava seu curso, e a mansão se transformava não só em um espaço físico, mas em um símbolo vivo da resistência e da esperança. O cheiro da madeira antiga misturado com o aroma das ervas e das flores criava um ambiente de paz e conexão com a terra. Enquanto o capítulo chegava ao fim, o casal sentia que,
apesar dos desafios e das incertezas, estavam no caminho certo. A jornada era longa, mas cheia de significado, e o amor que compartilhavam era a luz que guiava seus passos. O amanhecer daquele dia trouxe consigo uma sensação distinta, quase palpável, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração, antecipando algo importante. A mansão, centro da transformação cultural que vinha tomando forma nos últimos meses, estava mais viva do que nunca. As cores vibrantes da primavera pintavam o jardim e o ar carregava o perfume de flores frescas misturado ao aroma familiar do café que a jovem preparava todas as manhãs. O herdeiro, apesar do cansaço crescente, sentia uma energia renovada. Os últimos meses de trabalho intenso, desafios e conquistas tinham deixado marcas profundas, mas também um sentimento de propósito que agora alimentava sua alma. Sentar-se à mesa com a jovem, dividir o café e planejar os próximos passos era o que dava sentido aos seus dias. Naquele momento, uma reviravolta grande começou a se desenhar. Durante uma reunião comunitária para definir as etapas finais do projeto de restauração da igreja histórica, uma voz inesperada se levantou. Era um parente distante do herdeiro, alguém que até então não havia participado diretamente da história, mas que carregava ressentimentos antigos e ambições pessoais. Sua aparição trouxe uma tensão imediata, reacendendo velhas rivalidades e colocando em risco a unidade conquistada. Ele questionou a legitimidade do projeto cultural, sugerindo que ele desviava recursos que poderiam ser usados para outros fins. Seu discurso foi hábil, explorando dúvidas e receios legítimos da população, e logo ganhou apoio silencioso entre alguns setores da cidade. O herdeiro e a jovem precisaram agir rápido para conter o impacto dessa oposição renovada. Decidiram organizar uma série de encontros para dialogar com a comunidade, esclarecendo dúvidas, apresentando resultados concretos e ouvindo críticas de forma aberta e construtiva. Esses momentos foram essenciais para reafirmar o compromisso com a transparência e fortalecer os laços de confiança. Durante esses encontros, o herdeiro revelou uma característica marcante que vinha sendo fundamental em sua trajetória: sua capacidade de ouvir e acolher, mesmo quando confrontado com críticas severas. Essa postura conciliadora conquistou muitos corações e abriu espaço para a reconciliação. A jovem, por sua vez, demonstrava uma força silenciosa, equilibrando a emoção com a razão, e oferecendo soluções práticas para os problemas que surgiam. Sua dedicação e inteligência conquistaram respeito, inclusive entre aqueles que inicialmente desconfiavam dela. Enquanto isso, a tensão familiar crescia. O parente distante da mansão intensificou suas tentativas de minar o trabalho do casal, influenciando aliados e criando obstáculos burocráticos. Essa oposição se tornou um antagonista claro na história, exigindo estratégias cuidadosas e união entre os protagonistas. Em meio a essa pressão, uma pequena reviravolta trouxe alívio e esperança. Um grupo de moradores, inspirados pelo exemplo do casal, organizou uma campanha de arrecadação para financiar o projeto cultural, mostrando que a solidariedade e o apoio popular eram forças poderosas. Essa iniciativa gerou um sentimento de pertencimento e protagonismo na comunidade, que passou a ver o memorial e a mansão não apenas como espaços físicos, mas como símbolos vivos de resistência e renovação. No campo emocional, o relacionamento entre o herdeiro e a jovem atingiu uma nova profundidade. Em um momento de vulnerabilidade, o herdeiro compartilhou seus medos mais íntimos, confessando a insegurança diante do futuro e o desejo de deixar um legado duradouro. A jovem, com ternura e firmeza, reafirmou seu compromisso e seu amor, fortalecendo o laço que os unia. Outra reviravolta média marcou o capítulo quando o mentor da jovem, que havia reaparecido tempos atrás, trouxe notícias sobre um evento cultural de grande importância regional. Participar desse evento representava uma oportunidade única para dar visibilidade ao projeto, mas também exigia preparo, recursos e muita organização. O casal encarou o desafio como mais uma etapa na construção do sonho coletivo. Começaram a planejar a participação, definindo estratégias para destacar a cultura local, valorizar os artistas da região e engajar a comunidade. Essa preparação exigiu esforço redobrado, conciliando as limitações do herdeiro com a intensidade do trabalho. No meio desse turbilhão, a jovem precisou lidar com um dilema pessoal. Seu segredo mortal, que vinha sendo revelado aos poucos para algumas pessoas de confiança, ameaçava vir à tona publicamente.
Ela enfrentava o medo da rejeição e da incompreensão, mas também reconhecia que esconder aquilo poderia destruir tudo o que construíram. Esse conflito interno foi explorado em conversas profundas com o herdeiro, que a apoiava incondicionalmente. Eles decidiram que a honestidade plena seria a base para seguir em frente, mesmo que isso implicasse enfrentar novos desafios. Com o passar dos dias, a mansão se preparava para receber artistas, visitantes e membros da comunidade para os ensaios e preparativos para o evento regional. O ambiente, agora cheio de vida, exalava o cheiro da madeira polida, dos tecidos coloridos e da comida típica que era preparada para as recepções. O clima de esperança, porém, era temperado pela consciência dos sacrifícios que ainda estavam por vir. Cada vitória tinha seu custo, noites sem sono, preocupações constantes e a pressão de estar sempre à altura das expectativas. No entanto, o herdeiro e a jovem caminhavam juntos, sustentando-se mutuamente e inspirando aqueles ao redor. A luta pela cultura, pela história e pelo amor era a força que os mantinha firmes, mesmo diante dos ventos contrários. A primavera estava no seu auge, colorindo a cidade com tons vibrantes que refletiam a renovação e a esperança que pulsavam em cada canto. A mansão, agora transformada num verdadeiro centro cultural, irradiava vida e alegria. O som das vozes e dos instrumentos ecoava pelas janelas abertas, misturando-se com o perfume das flores e o calor suave do sol da tarde. Era o dia do grande evento regional, o ápice de meses de dedicação, esforço e superação. O herdeiro e a jovem estavam no centro da movimentação, mas, antes de mais nada, encontravam um momento para si, sentados no jardim que se tornará o refúgio dos dois. O herdeiro segurava a mão dela com firmeza, os olhos brilhando de emoção e gratidão. Chegamos até aqui juntos, disse ele com a voz suave. Não apenas construímos um projeto, mas também um futuro. Para nós, para a cidade, para todos que acreditaram. A jovem sorriu, sentindo o peso e a leveza daquele instante. Ela já não escondia mais seu segredo, que fora aceito com carinho e compreensão, transformando-se em força. O amor que os unia crescia a cada dia, embebido na confiança e na transparência. O evento começou com uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Moradores, artistas locais e visitantes participaram de cada momento, celebrando a cultura, as histórias e as tradições que agora estavam protegidas e valorizadas. O ar estava impregnado do aroma da comida típica, das flores frescas e da madeira antiga da mansão restaurada. Durante a abertura, o herdeiro subiu ao pequeno palco montado no salão principal. Seu corpo já não tinha a mesma resistência de meses atrás, mas sua voz transmitia uma força impressionante. Este não é apenas um espaço físico, começou ele, olhando para a multidão, mas um símbolo da nossa união, da nossa história e do nosso amor pela cultura que nos define. Aqui, cada um de vocês tem um lugar, e juntos construiremos um futuro onde tradição e inovação caminham lado a lado. A jovem, ao seu lado, sentia o coração pulsar forte. Ela sabia que aquele momento representava muito mais do que uma vitória pessoal, era a conquista de uma comunidade que se recusou a desistir. Após o discurso, o evento seguiu com apresentações de música, dança e artesanato. Cada performance carregava a marca do esforço coletivo, e o público se emocionava com a autenticidade e a beleza das expressões culturais. No meio da festa, uma grande reviravolta final surgiu de maneira inesperada e comovente. O parente distante, que por tanto tempo tentou enfraquecer o projeto, aproximou-se do casal. Com um rosto sério, mas os olhos suavizados pela emoção, estendeu a mão para o herdeiro. Vocês mostraram mais do que merecimento, disse ele, com um tom sincero. Mostraram coragem e amor. Quero ajudar a fortalecer isso, pelo bem de todos. Foi um momento de reconciliação que emocionou a todos, simbolizando a superação das rivalidades e o triunfo da união. O antagonismo deu lugar ao apoio, e a cidade sentiu-se mais coesa do que nunca. Enquanto a noite caía, o casal caminhava pelos jardins iluminados por pequenas lâmpadas que criavam uma atmosfera mágica. O ar fresco trazia o cheiro do campo, misturado ao aroma do incenso suave que a jovem acendia em homenagem às raízes culturais que os uniam. Eles conversaram sobre o futuro, sonhando alto, mas mantendo os pés firmes no presente conquistado com esforço e sacrifício. Não foi fácil, confessou o herdeiro,
mas cada desafio nos fez mais fortes. E, acima de tudo, mais juntos. A jovem apertou a mão dele com ternura, ciente de que aquela jornada havia transformado não apenas suas vidas, mas também toda uma comunidade. Naquele instante, o céu estrelado parecia abençoar a união e o legado que estavam construindo. A mansão, símbolo de resistência e esperança, permanecia ali, firme, pronta para acolher muitas outras histórias. E assim, com corações plenos e almas entrelaçadas, eles se entregaram ao silêncio da noite, certos de que o amor, a coragem e a verdade haviam triunfado, abrindo caminho para um futuro repleto de possibilidades. Se você chegou até aqui, escreva amor nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.